A pessoa que foi me pegar ontem no aeroporto. Aí ele falou assim, você não parece com a menina da foto, não. Eu falei assim, é que eu tô meio acabadinha do aeroporto mesmo, de viagem, assim, né? Aí hoje de manhã eu fui correr, né? Corri 9 quilômetros aqui. E aí fui para o quarto tomar banho, lavei o cabelo, falei assim, olha, eu tenho que arrumar meu cabelo bem arrumado. Tem que estar parecendo com a menina da foto. Aí eu estava olhando ali a foto, falei assim, a hora que eu desci, ele falou assim, agora você está parecendo a menina da foto. Falei, que bom, obrigada. Ontem eu estava bem acabadinha, né? Tá bom. Gratidão. Por que é importante a gente falar e, principalmente, praticar a gratidão? A psicologia vem trabalhando muito, vem estudando muito sobre a prática da gratidão. E me marcou muito, logo quando eu me formei em psicologia, que eu comecei a atender os primeiros pacientes, e eu atendi uma paciente que ela estava sofrendo muito com transtornos de ansiedade. Posso fazer uma pergunta? Alguém aqui sofre com ansiedade? Então eu vou convidar vocês para irem lá no meu Instagram, me acompanharem todas as segundas-feiras, às 8h08 da noite. Eu faço o que eu chamo de live terapia. No meu Instagram eu trabalho só a temática de ansiedade. E todas as segundas-feiras eu faço uma live trazendo orientações sobre como você vencer a ansiedade de forma natural. Porque é a única forma de você, de fato, vencer a ansiedade. E aí essa minha paciente com transtorno de ansiedade, e aí eu orientei para ela o seguinte, você precisa praticar gratidão. E orientei ela sobre isso e ela foi para casa. Na semana seguinte ela voltou e falou assim, Wélida, olha, não funcionou comigo. Não funcionou. Porque assim, olha, primeiro dia, eu cheguei em casa e aí falei assim, olha, eu agradeço pela vida, pela saúde, pelo alimento, pelo ar que eu respiro, pela minha família, pelo pão. Beleza. No dia seguinte, fui praticar gratidão de novo. E aí comecei. O que aconteceu hoje para eu agradecer? Bom, eu agradeço pelo ar que eu respiro, pelo pão, pelo alimento, pela família, pela vida, pela saúde. E acabou. Terceiro dia, fui praticar gratidão. E aí fui pensar, o que eu vou agradecer? Pela vida, pela saúde, pelo pão, pelo ar que eu respiro. Aí ela falou assim, Wélida, esse negócio de gratidão é para você que tem uma vida assim muito diferente, que viaja um monte, que faz um monte de palestra, que tem coisas muito diferentes. A minha vida é muito simples. Eu vou ficar agradecendo todo dia a mesma coisa? Aí eu coloquei no papel, e aí quando eu vou praticar a gratidão, eu digo, Senhor, é isso daqui, amém. E aí a gente precisa entender o que é a gratidão. Gratidão não é dizer muito obrigado. E o que ela estava fazendo é dizer muito obrigado. Por exemplo, quando você foi ensinar o seu filho, ele era pequenininho, aí chegou uma irmã lá da igreja e deu para ele, sei lá, uma Bíblia. Eu sei que vocês pensaram em outra coisa. Eu leio, você sabe que psicólogo lê mentes, né? Quando no avião alguém pergunta assim para mim, você trabalha com o quê? Gente, isso me dá um desespero. Se eu falo que eu sou psicólogo, sabe o que as pessoas me dizem? Sério que você é psicóloga? Então me diz, o que eu estou pensando? A povo acha que a gente lê mentes, né? Então, como eu leio mentes, né, eu sei que vocês pensaram em outra coisa, né, mas a irmã deu uma Bíblia para o seu filho, tá? Não foi algo que começa com show e termina com latte.
E aí você fala assim para a criança: filho, diga muito obrigado. A criança está praticando gratidão? Não. Então, dizer muito obrigado não é praticar gratidão, é praticar o quê? Educação. O que de fato, então, é praticar gratidão? Por que é importante? Por que atualmente está tanta gente falando sobre gratidão e como que a gente de fato pratica a gratidão? É isso que a gente vai ver. Os estudos mais atualizados na psicologia, e eu gosto muito de estudar sobre isso, sobre o impacto da gratidão na nossa vida, eles vêm mostrando, esses estudos, eles vêm mostrando como que a prática genuína da gratidão tem um efeito no nosso corpo. Por exemplo, em 2019, a Organização Mundial da Saúde publicou um estudo dizendo que o Brasil era o país mais ansioso do mundo. Isso em 2019, antes da pandemia. Aí nós vivemos uma pandemia, na realidade duas. A pandemia do Covid e a pandemia emocional, que todos nós fomos afetados. Ninguém passou pelo Covid sem ser abalado emocionalmente. E se em 2019 nós já éramos o país mais ansioso do mundo, em 2024, depois de uma pandemia, depois de tantas guerras, né? Depois não, a gente ainda está vivendo. Eu bati ali sem querer, mas está bom. Depois de guerra, depois de ataques nas escolas, depois de enchente no Rio Grande do Sul, depois de seca, queimadas em tantos lugares, cidades queimando. Impossível não sermos afetados emocionalmente. E a ansiedade, que em 2019 o Brasil já era o país mais ansioso do mundo. Os estudos mostram que até 2030 a depressão vai ser a doença mais recorrente no mundo, passando inclusive as doenças cardiovasculares. Em 2023 saiu um outro estudo dizendo que aqui no Brasil 86% da população tem algum tipo de adoecimento ou sofrimento emocional. Então, se nós estamos aqui em 4.000 pessoas, significa que, façam as contas aí, a cada 1.000 mulheres, 860 têm algum problema emocional. Multiplica por 4, quem é bom de matemática, que não sou eu, vai chegar ao resultado. Olha o tanto de pessoas, seria mais ou menos isso daqui. A gente tem 4 colunas aqui, 4 fileiras. 3 fileiras estariam com algum problema, algum adoecimento emocional. É muita gente sofrendo. E quando a gente vai estudar a ansiedade e a depressão, por exemplo, algo que me chama muito a atenção e é meu foco de estudo, é a questão de um elemento em comum que liga tanto quem sofre de transtorno depressivo quanto quem sofre de transtornos de ansiedade, que é a questão do pensamento de negatividade. Que eu falei para vocês agora há pouco. A pessoa que sofre com transtornos de ansiedade, ela olha para frente, olha para o futuro, e na mente dela acontece um erro de interpretação. E ela tem um pensamento, eu falo que a ansiedade invade a mente da pessoa, e tem um monte de pensamentos negativos, pessimistas, derrotistas, catastrofizados. Outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem assim: doutora, eu estou apavorada, preocupada com o nascimento do meu bebê. Tomar anestesia. A hora do bebê sair. Eu estou tendo crises de ansiedade há semanas por conta do nascimento do bebê. E aí eu perguntei para ela: meu amor, quando que o neném nasce? Eu não entendi porque vocês riram.
Vocês vão rir agora, quando ela disse, eu não estou grávida. Vocês acham que é mentira? Vocês acham que eu estou mentindo para vocês, gente? Qual é o nome disso? Percebe o pensamento de negatividade? Eu não posso entrar num avião porque o avião vai cair. Eu não posso entrar num elevador porque o elevador ele vai trancar comigo lá dentro e eu vou ficar lá e eu não vou conseguir respirar. Eu não consigo sair de casa porque um caminhão vai vir na minha direção e eu vou ser atropelada. Pensamento de negatividade. Nos transtornos emocionais, no centro dos transtornos emocionais, existe uma mente carregada de negatividade. Na depressão é a mesma coisa, você olha para trás, olha para a sua história de vida e é como se tivesse um filtro na sua frente, que você não consegue ver coisas boas acontecendo, você não consegue ver coisas otimistas, você olha para o seu passado e só vê coisas ruins. Tudo está ruim, seu casamento está ruim, o relacionamento com seus pais, seus filhos, sua história, sua vida. Negatividade é a porta de entrada para os adoecimentos emocionais. E quando a gente vai então tentar entender o que é que vai curar essas pessoas que estão sofrendo, o que é que vai curar a ansiedade, o que é que vai curar a depressão, não é medicação. Entenda, ansiolítico não cura a ansiedade, antidepressivo não cura a depressão. Eles diminuem os sintomas, mas você precisa passar por um processo de encontrar as suas feridas emocionais. Você precisa ir lá na raiz e trabalhar essa raiz e principalmente reprogramar a sua mente, uma mente negativista e aprender a pensar de uma forma diferente. Doutora, como que eu penso diferente? A Bíblia ensina. Quando você abre lá em Filipenses 4:6, a professora Verli leu esse texto. Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosos. Como que eu não vou andar ansiosa? Século 21, tudo isso acontecendo, como que eu não vou andar ansiosa? Aí a Bíblia vai lá em Filipenses 4:8, ela dá a fórmula. Se o problema da ansiedade, se o problema da depressão está nessa questão, não existem outras questões, mas esse é um ponto central do pensamento de negatividade. Como que a gente muda essa configuração mental que está no piloto automático, de se ver como um gafanhoto, de se olhar e olhar as coisas tudo por uma perspectiva de negatividade? Como que eu mudo a minha mente, que está adoecida, e torno ela uma mente saudável? Filipenses 4:8. O que está escrito aí? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, nisto, o que você anda pensando? No que você está pensando? Me conta aí, o que você anda pensando, meu amor? A mente adoecida é uma mente carregada de negatividade. A mente saudável, é isso que Filipenses 4:8 diz. E se você pegar todas essas características e transformar numa única palavra, a palavra seria otimismo. O segredo para a gente reprogramar a mente, para ter uma mente saudável, é o otimismo. Doutora, como que eu faço para treinar a minha mente para que ela seja otimista? Através da gratidão. E a ciência está gritando isso. Veja só o que acontece dentro da gente. Quando você pratica a gratidão, você vai melhorar a sua regulação emocional. O córtex pré-frontal é o órgão do nosso corpo, né, a parte do nosso cérebro, responsável pela tomada de decisões.
As decisões são tomadas aqui na nossa mente, aqui nessa parte aqui do nosso cérebro. E a gente acha que a gente não precisa cuidar da nossa mente, porque ir para psicólogo e ir para psiquiatra é coisa de doido, né? Você anda pela cidade e vê aquele povo falando sozinho, gritando, xingando, correndo atrás dos outros, em crise de esquizofrenia, por exemplo. Você acha que tem como pegar essa pessoa, colocar no setting terapêutico, senta ali, senta aqui, vamos conversar. Me conte, o que te traz a terapia? Tem como fazer isso? Não. Ou seja, quem está no adoecimento, quem está na loucura, não tem como fazer terapia. Resumindo, só não faz terapia quem é louco. Não tem como fazer. Não vai para terapia quem é louco. Não dá para fazer. Mas a gente pode usar a nossa mente para potencializar aquilo que vai trazer resultados significativos. Quando a gente pratica a gratidão, os estudos vêm mostrando que há aqui, nessa parte do nosso cérebro, chamado núcleo accumbens, aumento da sensação de prazer. Quando você está tendo uma crise de ansiedade, você tem sensação de prazer? Impossível sentir prazer. Quando você está numa depressão profunda, você sente prazer? Então, quando a gente começa a fazer aquilo que é contrário ao adoecimento, você começa a entrar num processo de cura. E quando eu pratico a gratidão, isso vai mexer no meu cérebro, vai mudando a química do meu cérebro e vai tendo um aumento do prazer que vai trazendo isso para a minha vida, que é algo anti-ansiedade, anti-depressão. Quando você pratica a gratidão, essa alteração química que vai acontecendo aqui, vai gerando em você o quê? Motivação. Quando você está numa crise de ansiedade, você se sente motivada? Na depressão, você já viu alguém na depressão que está lá em cima da cama, que não consegue nem tomar banho, que está com pensamento suicida, a pessoa sair motivada, vamos pregar o evangelho. Não existe motivação na depressão. Mas quando eu pratico a gratidão, isso vai mexendo com o meu cérebro e aumenta a minha motivação. Uma outra coisa que acontece no meu cérebro quando eu pratico a gratidão, existe uma alteração aqui na amígdala, aonde está ali essa área aqui do cérebro que tem a ver com a fonte do prazer. A amígdala é responsável pelo processamento das emoções, principalmente o medo e a ansiedade. Gente, não existe ansiedade sem medo. No centro da ansiedade existe um medo. A grande questão é que esse medo da ansiedade é um medo imaginário. A pessoa que sofre de transtorno de ansiedade sofre de um medo irreal, de um medo imaginário. Agora, quando a gente pratica a gratidão, a química do nosso cérebro, coisas começam a acontecer no nosso cérebro. E há uma mudança no processamento das emoções, principalmente mudança em relação ao medo e à ansiedade. Portanto, praticar gratidão é um grande remédio para a ansiedade e para outros transtornos. Quais são os benefícios da gratidão? Redução da ansiedade, melhora na resiliência emocional. Quando você pratica a gratidão, também existe uma mudança aqui, no seu córtex cingulado anterior. O que acontece lá? O córtex, ele está envolvido na regulação emocional, como empatia e na tomada de decisões. Quando a gente pratica a gratidão, a gente tem uma melhor regulação emocional.
extremamente necessário para quem sofre com ansiedade, para quem sofre com depressão, para quem sofre de transtorno de bipolaridade, regulação emocional, para quem sofre com TDAH, regulação emocional, para quem tem TEA, regulação emocional, e para todos nós que precisamos também de regulação emocional. Benefícios da gratidão: aumento da empatia, melhora na regulação emocional. Mas também acontece um aumento da felicidade. Você já viu alguém numa crise de pânico sentir felicidade? Um depressivo sentindo felicidade? Impossível. Mas quando a gente pratica a gratidão, a gente vê um aumento da felicidade, uma redução significativa dos sintomas da depressão. Esse estudo é muito interessante, ele foi publicado recente, e ele foi pesquisar o quanto acontece essa redução dos sintomas. E ele percebeu que quando a gente pratica gratidão, o grupo que praticou gratidão teve um aumento de 10% na felicidade. Mas olha que coisa interessante, uma diminuição em 35% nos sintomas depressivos, só porque praticou a gratidão. Quanto você paga para praticar gratidão? E você tem uma diminuição de 35% nos sintomas da depressão. Mas tem mais. Também a prática da gratidão, esse outro estudo aqui, diz que há uma redução do estresse e da ansiedade. Por praticar a gratidão, os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, é diminuído em até 23%. Então, a mulherada que anda estressada, está faltando praticar gratidão. Diminuição de 23%. Aí. Tem alguém com dificuldade de sono aqui? Não consegue dormir? Falta de praticar gratidão. Quando a gente pratica a gratidão, o que acontece? Existe uma melhora significativa na nossa qualidade de sono. Olha como é importante. Mas sem mais. Pessoas gratas são menos propensas a adoecer. Sabe por quê? Porque quem pratica a gratidão melhora o seu sistema imunológico. Você tem menos chance de adoecer. Melhora no relacionamento, porque é melhor você se relacionar com uma pessoa grata ou com uma pessoa que reclama? Então, há uma grande melhora nos relacionamentos. E aí, como que a gente faz, então, para que a gente tenha uma saúde mental melhor? Deus colocou dentro de nós uma farmácia. Dentro de cada um de vocês existe uma farmácia interna. E quando a gente utiliza essa farmácia interna, e quando a gente potencializa a produção desses hormônios que são chamados de hormônios da felicidade, eles automaticamente vão reduzindo os sintomas da ansiedade e da depressão. A nossa farmácia interna, ela vai gerando na gente melhores condições emocionais. E olha só que coisa interessante. O melhor ansiolítico que existe está dentro da nossa farmácia interna. Como o antidepressivo mais potente que existe está dentro da sua farmácia interna. Doutora, como eu faço para ativar minha farmácia interna? Aqui, ó. Dopamina. A dopamina é chamada de neurotransmissor do prazer. Quando a gente ativa, potencializa a dopamina, melhora aqui a recompensa, sistema de recompensa e motivação. Serotonina regula o humor, o sono e o apetite. Quem quer emagrecer? Não sei se alguém aqui está interessado em emagrecer, mas está aqui.
tá? Farmácia interna, ocitocina, hormônio do amor. Se alguém está precisando de amor, está aqui, ó. E a última, endorfina, hormônio do bem-estar. E quando a gente pratica a gratidão, há uma redução no cortisol, que é o hormônio do estresse. E olha só que coisa interessante. Quando a gente vai pesquisar como é que a gente faz para potencializar essa farmácia interna, a gente descobre que quando a gente pratica atividade física, a gente, de graça, aumenta essa farmácia interna. Quando você abraça, você aumenta a sua farmácia interna. Quando você canta, quando você ri, quando você dança, quando você faz coisas boas para as outras pessoas, quando você vê pessoas praticando o bem, você está potencializando essa farmácia interna. Mas, principalmente, quando você pratica a gratidão, você está potencializando a sua farmácia interna. Olha a importância de nós praticarmos a gratidão. Daniel 6:10 diz o seguinte, olha que coisa interessante esse verso. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. O que ele costumava fazer? 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava de que jeito? Você já parou para pensar? No meio do decreto, ele para agradecer? Você já orou no meio da luta? Mas você já agradeceu no meio da dificuldade? Você já agradeceu no meio da provação? Você já agradeceu no meio da tribulação? Porque a gente ora clamando para Deus e pedindo, colocando os nossos pedidos, e está tudo certo fazer isso. Mas Daniel, ele além de orar pedindo, ele agradecia. Mais um texto aqui, Filipenses 4:6. Não andem ansiosas por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com... Qual o segredo para a gente não estar ansioso? Oração, súplica e gratidão. Gratidão. E Ellen White, lá no livro Ciência do Bom Viver, ela diz, nada tende mais a promover a saúde do corpo e da alma do que um espírito de... A gratidão é um dos meios mais eficazes para fortalecer a fé. Ao recordar as misericórdias de Deus e ao expressar nossa gratidão, nossa confiança em seu amor e cuidado aumentará. A gratidão e o louvor a Deus são essenciais para a saúde do corpo e da alma. A gratidão traz alegria ao coração e nos aproxima do Criador. O quanto de fato você tem praticado a gratidão? Doutora, como é que se pratica a gratidão? A gratidão... Diferente de apenas dizer obrigado, é quando você olha ou para o seu passado, ou para o seu presente, ou até mesmo para o seu futuro, e reconhece aquilo de bom que aconteceu. Quando você, por exemplo, olha para o seu passado, né, e as pessoas falam, gratidão é só pela vida, pela saúde e tal. Não, existem muitas coisas para você agradecer. Por exemplo, você pode olhar para o seu passado e se lembrar de uma música que naquele momento crítico da sua vida, aquela música te sustentou.
Consegue se lembrar disso? Aquela música. Cada um tem uma música. E aí você leva a sua mente para aquela situação e você ouve ou canta novamente, recorda aquela música. E olha como Deus, Ele te sustentou naquele momento. Olha as coisas que aconteceram, coisas boas e coisas ruins que aconteceram naquele momento. Mas o quanto aquela música ela foi essencial na sua jornada. E ela te sustentou, e ela esteve presente com você, e ela marcou aquela situação. E aí você começa a sentir seu coração transbordando de gratidão. Senhor, obrigado, porque essa música entrou na minha vida, naquele momento crucial. E ela me sustentou. Isso é diferente de dizer, Senhor, obrigado pela vida e pela saúde. É quando você volta na sua história de vida e lembra, por exemplo, dos seus filhos pequenos. E você começa então a lembrar daquela pessoa que naquele dia crítico, eu me lembrei aqui, eu com meu filho recém-nascido, 2 meses de vida, marinheira de primeira viagem, e eu acordo uma noite com uma dor insuportável, eu não conseguia respirar. E eu fui para o hospital e eu descobri que eu estava com pedra na vesícula e eu precisava fazer uma cirurgia de emergência. E eu falava para o médico, doutor, como eu vou tomar anestesia geral? Eu tenho meu filho para amamentar. Como eu vou fazer a cirurgia? Meu bebê. Eu não vou fazer a cirurgia. E naquele momento, aquele médico, que eu não sei nem o nome dele, ele falou, fique tranquila. A gente vai colocar em você uma anestesia que é compatível com o momento que você está vivendo. E você vai poder amamentar o seu filho normalmente. Confia em mim. Aquele momento foi o abraço de Deus para mim. E agora, me lembrando disso, eu senti Deus ali através daquele homem. E eu consigo sentir gratidão. Porque a gente vai vendo que na estrada da nossa vida, sejam os momentos bons ou os momentos tristes, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não. E o que é temer? É a doença do século 21. Nós estamos adoecidos pelo medo. Crise de pânico, crise de medo. Eu não temerei mal algum. Por que eu não preciso ter medo? Porque tu estás comigo. E isso precisa mover o nosso coração de alegria. Mover o nosso coração de gratidão. Porque nesse mundo caído, nesse mundo governado pelo medo, Deus deixou para mim, para você, tudo aquilo que a gente precisa para mantermos a nossa mente saudável, que é o nosso canal de comunhão com Deus. Deus, Ele se comunica com você através da sua mente. Só que muitas vezes a gente não quer cuidar da nossa mente. A gente quebra a perna e está tudo bem ir para o ortopedista. A gente está com problema no dente e está tudo bem no dentista. A gente está com a unha do dedão do pé encravada e está tudo bem na podologia. Mas quando eu estou com a minha mente adoecida, eu não posso procurar ajuda profissional porque é falta de fé. A gente valoriza mais a unha do dedão do pé do que cuidar da mente, que é por onde Deus se comunica comigo, ou o Espírito Santo se comunica com a unha do seu dedão do pé. A gente precisa aprender a ter uma mente saudável, a cuidar do nosso corpo físico, a cuidar da nossa espiritualidade, a cuidar da nossa mente. E uma das maiores maneiras de termos uma mente saudável é através da gratidão. Quando eu deixo que Deus, Ele entre em mim, eu cuido da minha mente para eu ter clareza para me comunicar com o Espírito Santo.
E aí eu vou vendo Deus na minha história. Você precisa ver Deus na sua história. Você precisa ver que nos seus desafios, no seu vale da sombra e da morte, porque todos nós temos o nosso. Mas você precisa ver que quando você estiver pisando no meio do vale da sombra e da morte, você não vai estar sozinha. Porque existe um Deus que você serve, que Ele te serve. No meio do vale da sombra e da morte, você não precisa ter medo. Nos dias bons, você não precisa ter medo. Nos dias mais ou menos, você não precisa ter medo, porque existe um Deus cuidando de você. A nossa parte, deixar que Ele entre na minha mente, que Ele molde os meus pensamentos, e em gratidão, eu vejo Ele na minha história. Eu permito que Ele me use, eu permito que Ele me transforme, e eu permito que Ele me cure e me salve. A gratidão, um dos maiores remédios para curar as nossas enfermidades físicas, as nossas enfermidades emocionais, para curar o nosso espiritual e trazer o Deus eterno para dentro de nós. Que Ele nos abençoe e que Ele te dê a grata experiência de praticar a gratidão e de se relacionar com Ele através desse maravilhoso remédio da gratidão. Amém.